É uma alegria estarmos novamente aqui reunidos. Jesus e a palavra. Essa noite a gente vai compreender objetivos e o uso da palavra, benefícios da palavra, e a palavra traduz o que o homem traz na intimidade. Para iniciarmos as reflexões, nós temos a carta de Tiago, capítulo 14. Temos duas traduções. Em uma, temos no capítulo 14 a seguinte frase: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Em outra tradução, o mesmo versículo está: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Para entendermos o significado dessa frase de Tiago, precisamos entender o que é concupiscência. Significa um desejo intenso e desordenado por coisas carnais, materiais ou egoístas que se opõem à vontade de Deus, levando ao erro cada um de nós. Ela se manifesta como luxúria, cobiça, ganância por poder ou bens, e é vista como a raiz de muitos erros, resultando em uma busca por prazeres mundanos em vez de comunhão com o Senhor. É a inclinação ao mal, um apetite pervertido que, se não controlado, pode levar à perdição, como descrito em passagens como 1 João 2,16 e Tiago 1,14 e 15. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 das preces, onde nós estamos estudando, nós temos lá: os nossos maus instintos resultam do quê? Do que resultam os nossos maus instintos? Primeiro a gente precisa identificar: será que temos maus instintos? E maus instintos, como está aqui, é desejo intenso e desordenado por coisas carnais, materiais, egoístas, luxúria, cobiça, ganância por poder ou bens. Esses são os nossos maus instintos. E os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito. Não é uma imperfeição do nosso corpo, é uma imperfeição do nosso próprio espírito. E continua: e não é da nossa organização física. Deixa registrado isso, que não é da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Se fosse do nosso corpo físico, como que a gente poderia falar: mas eu nasci assim, né? Estou assim, como que eu vou, né? Estou fisicamente esses maus instintos. Mas não, é do nosso espírito. E quando é dos nossos espíritos, nós podemos modificar. E ele continua: a não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende, de nós, todos nós, a nossa melhoria. Pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Todos nós temos livre arbítrio. E o livre arbítrio é para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer.
Então, para a gente praticar o bem, só precisamos de uma coisa: querer. Querer praticar o bem. No capítulo 15, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar que submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Então, qual é o recado? Todas as nossas ações nós submetermos ao governo da caridade. E a consciência de cada um de nós nos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. No capítulo 19, no item 12, Kardec nos deixa registrado: quando tem fé, isto é, a vontade de querer, porque a fé é a vontade do querer. Quando Jesus fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, e mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer prodígios, é que a fé precisa a vontade do querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem impor a vontade a serviço dessa força, a força que Jesus falou, a nossa fé, se fosse do tamanho do grão de mostarda, se nós tivéssemos a noção dessa força, nós seríamos capazes de realizar aqui, até hoje, eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, os prodígios que nós conhecemos, todos nós aqui podemos fazer. Basta a sementinha da mostarda, aquele tamanhinho de fé, e a força de vontade e o querer. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Porque nós sabemos que nós temos isso na consciência. Nós compreendemos que na nossa consciência conseguimos decidir pelo nosso livre-arbítrio o que é o certo e o que é o errado. Ora, no momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Aí nós podemos perguntar assim para cada um de nós: o que isso tem a ver com Jesus e a palavra? Isso tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? No livro Companheiro, uma obra mediúnica, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, intitulada No Domínio das Palavras, Emmanuel nos traz uma reflexão muito profunda. Ele inicia que fala e conhecer-te-ão. Então, quando nós falamos, conhecer-te-ão, referes-te aos outros quanto ao que está em ti mesmo. A palavra sempre o canal mais seguro pelo qual te revelas. Essas 3 frases que Emmanuel inicia significa que não temos referência para distinguir uma ação desconhecida. Quando emitimos nossa opinião sobre determinado assunto, estamos falando do que temos dentro de nós.
estamos falando daquele determinado assunto porque temos aquele conhecimento em nós. Se aquilo é desconhecido, não tem como a gente emitir uma opinião. Se tem um organismo pautado em ódio, orgulho, egoísmo, a emissão da nossa fala será do que temos dentro de cada um de nós. Exemplo, o pé de uvas não pode dar abacaxi, ou vice-versa. E a palavra é o canal que revelamos do que somos interiormente. E Emmanuel continua. A frase de esperança é um jorro de luz. O que notas de bem ou de mal na vida de alguém é complemento de teu próprio eu. Voltamos no que estudamos na última quinta-feira em O Evangelho segundo o Espiritismo. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Mas quando falamos no bem e executamos o bem, esse é jorro de luz e de esperança. Comentários sobre os outros, no fundo, são exposições daquilo que carregas contigo, quase que imperceptivelmente, apenas falamos aquilo que já conseguimos aprender. O que vimos nas estradas alheias e o que está em nossos próprios caminhos. Novamente, o olhar para si, para identificarmos um gato, temos que ter a informação do que seja um gato. Senão eu vou olhar para um gato, não sei o que bicho que é esse. Não conheço. Mas para mim identificar que ele é um gato, eu preciso saber o que é um gato. Quem fala sem o coração, naquilo que fala, não alcança. E o coração que deseja atingir. Quando quiseres ser visto, não uses a queixa para semelhante exibição. Trabalhe em silêncio e será visto com mais segurança. A palavra mais cruel é aquela que se usa destruindo o bem. Não te refiras ao infortúnio, porque a felicidade de quem sofre talvez chegue amanhã. Se o verbo não está iluminado de compreensão e de amor, a conversa será sempre inútil. Quem se propõe a iluminar não menciona qualquer ingrediente das trevas. E nunca te arrependerás de haver dito uma palavra boa. Nada ensines destacando o mal, pelo simples prazer de salientá-lo, porque os teus ouvintes serão hipnotizados pelas imagens com as quais não desejarias prejudicá-los. Não emitimos apenas palavra. Quando falamos, estamos construindo mentalmente aquilo que dizemos. Quem perdoa não deve reportar-se à dívida que foi liquidada, sob a pena de abrir nova ferida no coração daquele que lhe fez devedor. Criteriosa dieta na conversação e saúde no espírito. A palavra indulgente é vacina contra muitos males. Discutindo, talvez, esclareças, mas servindo, convences. Essa reflexão de Emmanuel nos ajuda a entender que não se pode negar o valor da boa palavra, o poder de influência que ela tem na construção do pensamento, na construção das relações. Há coisas lindas, tão benditas. Há verdadeiras descobertas que se fazem juntando palavras que soltas
nem teriam beleza, nem significado. A palavra tem poder. A palavra bem usada faz maravilhas na material vida humana. Mas há outro tipo de linguagem que nós pouco sabemos. A linguagem do pensamento. Segundo o Espiritismo, o pensamento é a linguagem usada pelos espíritos no mundo invisível próprio deles. Essa forma de comunicação talvez seja mais importante que a palavra, pois transporta as ideias na sua essência, como elas são. De espírito para espírito, impregnadas do sentimento que lhes deram origem. No mundo espiritual, é mais difícil misturar o pensamento com a hipocrisia, com a mentira, como fazemos aqui na Terra, com a palavra. Porque podemos dizer uma palavra, mas essa está rebuscada de verniz, esconder a nossa verdadeira intenção. Estarmos falando bem, mas por dentro estarmos desejando mal. O exemplo é mais poderoso que a palavra. A palavra insinua, sugere, é intenção. O exemplo mostra como deve ser feito, é fato. O bom exemplo contagia e nos faz ter esperança, inclusive em nós mesmos, pois sentimos vontade de copiar. Se o outro pode fazer coisas nobres, belas, justas, eu também poderei. Essa dedução nos motiva. Passamos a querer imitá-los. Queremos ser ou ver-nos comparados a ele. Ainda que não tenhamos força suficiente para isso, o que vemos se fixa em nossa mente como ideia realizável. É possível. Agir com correção, generosidade e justiça em relação ao próximo e a tudo perceber as nuances morais nos fenômenos de vida requer o que Allan Kardec chamou de maturidade do senso moral, inerente ao desenvolvimento do espírito encarnado. O exemplo, sendo moral, tem como testemunhas não somente os vivos, os encarnados, mas também os mortos, os desencarnados. Já que estamos o tempo todo cercado por eles, conforme insinua e a expressão evangélica de Paulo aos Hebreus, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Este é um aspecto em que poucos pensam. Então, tudo isso, nós podemos pensar assim. Se eu posso falar, e a minha fala pode estar sendo contraditória no que eu estou pensando, e eu estou rodeada de testemunhas, de espíritos desencarnados, se eu falar e eu não pensar e eu não agir do que eu estou falando, quem está ao meu redor? Quem são os espíritos que vão estar ao meu lado? Vão ser aqueles que se afeiçoam com a minha atitude, com a minha atual moralidade ou não moralidade. E o que caracteriza um bom exemplo é a naturalidade, a isenção, o desinteresse, o distanciamento de qualquer presunção pessoal de quem produz a ação. Fazer algo desinteressado. O bom exemplo está associado ao cumprimento do dever, a certo estado de equilíbrio da consciência, a um sentimento que transcende o comportamento civil e adentra o domínio da legislação divina ou natural. Talvez seja por isso
que o bom exemplo cause forte impressão, ainda que tardia. Até mesmo em alguém desprovido de discernimento, e faz respeitado o indivíduo que realiza. E quem para nós é o exemplo maior? Quem para nós é aquele que falou, vivenciou exatamente e pensou da mesma forma? Nosso modelo e nosso guia, Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 8, nós temos a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E tem como prefácio Mateus 15, 1 a 20. Então, os escribas e os fariseus, quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os fariseus, na sua grande maioria, à época do Cristo, eram pessoas da alta sociedade hebraica, que também, muitos deles eram os sumos sacerdotes. Os escribas também eram aqueles que faziam ali todo o seu trabalho da legislação do templo. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Esses estavam questionando Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos, como era uma tradição dos antigos hebreus, antigos judeus, hebreus e judeus são as mesmas coisas. Por que eles não lavavam as mãos antes das refeições? Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento da atual Bíblia, todo o Antigo Testamento faz parte da Torá, do livro dos judeus. E ali são todas as regras sociais que todos deviam cumprir. E lavar as mãos antes das refeições era uma regra. Jesus lhe respondeu. Olha o que Jesus responde. Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, e nem assista a seu pai ou a sua mãe. Então, o que Jesus estava dizendo para ele? Vocês estão dizendo que é para oferecer oferenda a Deus, que isso é proveitosa e satisfaz a lei, e mesmo que depois você não honre seu pai e a sua mãe, e não assista nem seu pai e a sua mãe. Vocês estão deturpando a lei. Era isso que Jesus estava dizendo a eles. E ele continua. Tornam assim inútil o mandamento de Deus. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, aquilo é lei divina. Aquilo era a época do Cristo, divino. Isso é ainda hoje lei divina, não muda. A lei divina e natural não muda. Então, eles não estavam cumprindo o que estava lá. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Jesus, quando ele diz, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios,
mas conserva longe de mim o coração. E em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, quer dizer, conserva longe de mim o coração. E ali vão ensinando máximas e ordenações humanas, mandamentos humanos. Mas o decálogo deixaram de lado. Depois, tendo chamado o povo, Jesus chama o povo para perto de si e diz: escutai e compreendei bem isto. É um momento até importante que nós estamos vivenciando a fala do Cristo, há 2000 anos atrás. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Do coração para o pensamento que sai todas essas ações. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro o homem. Isso é importante, que não é só não lavar as mãos. Não é o alimento que nós vamos colocar em determinado tempo ou não na nossa boca que vai nos contaminar, que vai nos deixar impuro. É o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca vem do que nós temos por dentro. E se nós temos por dentro, nós estamos pensando. Se nós estamos pensando, nós estamos emitindo a fala. E quando nós emitimos a fala, nós construímos essa realidade em torno de nós. Se eu estou numa condição de enfermidade e eu amaldiçoo a condição em que eu me encontro, eu estou construindo ao meu redor aquilo que eu estou falando. Porque se eu falei, é porque eu senti, eu pensei, eu emiti. Ao invés de amaldiçoar, nós nos colocarmos à disposição do Pai. No sentido do Senhor, eu estou assim. Eu não entendo. Mas eu preciso entender ou eu preciso compreender o que o Senhor quer que eu faça? Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabei de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Se nós temos a condição hoje de discernimento, de compreensão, de refletir, de concatenar as nossas ideias com essa fala do Cristo, que não é o que nós colocamos dentro de nós, mas é o que nós colocamos para fora, em palavras, e essas palavras, ela advém de dentro de mim, do meu coração, do meu espírito, e isso vai para o meu pensamento, eu faço uma construção disso. Como será que está ao meu derredor com a nuvem de testemunhas que Paulo nos adverte? O mal não está nas mãos sujas. O mal está em sabermos o que é certo
Podemos até dizer, mas no exemplo, fazermos o contrário. Aí está o mal. No livro A Seara dos Médiuns, no capítulo Palavra, é uma reunião pública de 18 de abril de 1960. Eles trazem, Emmanuel traz essa observação na questão 166 do Livro dos Espíritos. Emmanuel traz assim, a mensagem. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Todos nós aqui somos médiuns da palavra. A grote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza a fala de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra dessa maneira é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Essa nuvem de testemunha que está em nosso entorno é a influência da sombra ou da luz que nos circula no âmbito mental. Eles influenciam o nosso pensamento. E aqui é bom a gente abrir um parênteses, que quando desencarnamos, é muito natural algumas pessoas dizerem, era tão bom. A pessoa podia até ser boa, mas era tão bom, depois que morreu era tão bom. O que nós somos agora, da forma que estamos, se desencarnarmos amanhã, nós continuaremos sendo no mundo espiritual o que somos agora. Não tem como mudar. Não tem como dar salto. O que somos hoje, continuaremos sendo quando voltamos para a pátria. Então, essas influências, elas oscilam, porque nós temos ao nosso derredor espíritos bons, anjos da guarda, benfeitores. Mas também temos irmãos nossos, de pretéritas existências, que querem nos destruir. Por ódio, por vingança, por orgulho, por egoísmo. E até muitas vezes, por amor. Aí a gente pode pensar, mas como assim alguém quer me destruir por amor? Porque em pretérita existência, podíamos ser nós, amigos desses, cometendo os atos que hoje nós condenamos. Nós avançamos, eles ficaram. E aí, por amor, eles querem que continuamos. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros, não apenas a resultante das nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias, as sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas, com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça,
da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito, a cólera é gatilho à violência, o azedume. Como é importante mantermos os nossos espíritos equilibrados, harmonizados, porque o azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique, mesmo que a provocação do mal se enxingue e a desorde, compelindo-te a coordenar ou ferir. Abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes, as culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros, daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Quando Emmanuel afirma sobre que todos nós somos medianeiros, todos nós somos médiuns, ele atesta, mais uma vez, que a mediunidade não é algo maravilhoso. A mediunidade é física. Diferente do mal que está no espírito, que nós trazemos, a mediunidade precisa ser desenvolvida aqui, encarnados. Aprendemos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou inode é moeda falsa no tesouro do coração. E assim, a negligência, desídia da criatura justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes é grandes catástrofes do planeta, localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa. Segunda, lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função grandiosa, para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizado em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. A guerra nasce de linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos.
Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir. O discípulo sincero, que somos todos nós, que desejamos e almejamos ser todos nós, o discípulo sincero encontra no apontamento de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. É quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a nós mesmos: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Esse exame de consciência é necessário para todos nós. E quando fazemos esse exame de consciência, será que eu utilizei a minha língua como Jesus teria utilizado a dele? Nos faz apontamentos necessários aonde temos que mudar. Não. Jesus não teria feito isso. Jesus não teria falado isso. E assim, apontamentos esses que nós reconhecemos e temos condições, no outro dia, uma nova oportunidade, bendita e redentora, de refazer. Queridos amigos, agradeço a atenção de todos, agradeço os ouvidos caridosos de todos. Continuamos em prece e vamos aos passos.